Bom dia, caros alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem nessa nossa terça-feira. Estamos chegando no nosso oitavo encontro, nono encontro, né? Nono encontro. Eu vou abrir aqui para ver uma coisa aqui. Espero que todos estejam bem de saúde, que não tenham pego a Covid ainda, ou se já pegaram, já passaram. É importante sempre manter os cuidados, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, tributário, oitava, nona aula. Tenho a impressão que nós fizemos a prova, depois tivemos mais uma aula, sétima, oitava ou nona aula. Bom, tanto faz. Pergunto a todos se estão todos enxergando, estão ouvindo bem. Bom dia, Beatriz, Gabriela, Sérgio, Kaique, Karen, Daviane, Maximiliano, uma série de alunos que já estão aqui, Aline, Amanda, Beatriz, Vitória, Daviane, Gabriela, Kaique, Karen, Luciane, Luísa Schmidt, Maiara, Matheus, Maximiliano, Paula, Sabrina, Rúbia, Sara, a todos um bom dia e uma excelente terça-feira. Bom, nós, na aula que encerramos na semana passada, tínhamos parado no assunto sobre, dentro da unidade 2 do processo administrativo tributário, nós tínhamos parado no slide número 11, eu anotei aqui slide número 11, quando falávamos então da administração tributária, ou da importância desse órgão chamado administração tributária, que é o órgão essencialmente, né, encarregado da fiscalização acerca da aplicação da legislação tributária. Então, eu vinha falando para vocês que não adianta o Estado instituir os tributos, seja ele os impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição social, ou mesmo pela União do empréstimo compulsório, que é uma espécie tributária também, ou seja, não adianta instituir os tributos no âmbito da União, dos estados e municípios, se não houver efetivamente um trabalho de fiscalização para lançar esses tributos, ou seja, para constituir o crédito tributário. E esse trabalho de determinar se há algum tributo a ser pago, ou seja, determinar e exigir o pagamento do tributo, é realizado por uma organização administrativa que é criada dentro do Estado. Ou seja, a União criou, por lei, a Receita Federal. Os Estados membros também criam dentro da sua estrutura administrativa o que nós chamamos de organização administrativa tributária ou administração tributária, alguns chamam apenas de administração tributária. E os municípios também têm esta obrigação de constituir, criar, né, uma administração tributária preparada para fiscalização do fato gerador do tributo para poder lançar efetivamente o tributo. O lançamento do tributo é parte vital, importante, para possibilitar a cobrança do tributo. Veja o que eu falei na última aula. Nós instituímos o tributo no Brasil por lei, é uma obrigação ser instituído por lei. Tanto que a definição de tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por meio de lei. Então, o princípio da legalidade é inerente à instituição do tributo no Brasil. Então, não há tributo sem lei anterior que o estabeleça. Nullum tributum sine lege. Não há tributo sem lei. Essa lei que institui o tributo, que cria o tributo, que coloca o tributo no mundo jurídico para ser obedecido, essa lei que precisa ser obedecida, esta lei prevê uma hipótese de incidência tributária, ou seja, o que é necessário acontecer para que alguém deva pagar algum tributo para o Estado. Essa hipótese de incidência ela é fundamental, essa descrição clara
do que precisa acontecer para que alguém venha pagar um tributo é fundamental, é claro, tem que ser claro. Então, a hipótese de incidência está colocada dentro dessa lei que institui o tributo. Bom, tendo a lei, tendo a hipótese de incidência, tem que aguardar que alguém pratique esse ato. Por exemplo, a lei do imposto de renda tem como hipótese de incidência quem vier receber renda ou qualquer provento. Essa é uma previsão virtual prevista na lei. Agora, tem que aguardar, a União tem que aguardar alguém trabalhar ou receber um pagamento de alguma renda, o fruto de aluguéis, de arrendamento, de dividendos, alguma coisa tem que acontecer, tem que ter alguma renda que seja caracterizada como renda, efetivamente pela lei do imposto de renda, para que o Estado possa lançar o tributo contra alguém, contra o devedor, contra aquela pessoa física ou jurídica que deu origem a esse fato gerador do tributo. Então, vejam, temos a lei, temos a hipótese de incidência. O fato aconteceu, sim. Então, já existe uma obrigação tributária. Agora é que a administração tributária lança o tributo contra alguém e diz, olha, meu amigo, tu teve renda relativa ao teu salário, mais os aluguéis, tu precisa pagar o imposto de renda para a União, porque tem previsão legal para isso. Ou seja, é imposto isso de forma compulsória às pessoas, desde que elas sejam as responsáveis pelo fato gerador. Então, o contribuinte é aquela pessoa que tem ligação jurídica tributária diretamente ligado à lei que instituiu o tributo. Esta organização administrativa tributária, ela é o quê? É uma parte do Estado, uma fração do Estado, é um órgão do Estado encarregado efetivamente de enxergar a ocorrência do fato gerador, o que possibilita lançar o tributo e exigir o pagamento. Ou seja, a obrigação tributária existe, a fiscalização localiza o devedor, lança o tributo, e aí nós falamos na aula passada que o lançamento pode ser de ofício, pode ser por declaração ou pode ser por homologação. Então está lá, eu acho que no artigo 142 do CTN, que diz as formas de lançamento. Então, essa administração tributária, ao fiscalizar e detectar que existe uma relação jurídica tributária, ou seja, alguém fez o ato, fez o fato acontecer, o fato gerador acontecer, essa pessoa precisa ser localizada, tem que ser calculado o valor, lançado formalmente o tributo para constituir um crédito e aí sim notificar a pessoa para que ela venha a fazer o pagamento. Basicamente foi isso que nós vimos na aula passada. Basicamente foi essa aproximação que eu quis fazer agora para que a gente possa retomar o assunto. Então nós paramos no slide número 11, que eu vou abrir aqui agora. Esses slides já estão disponíveis para todos no material didático. Lá está a unidade 1, a unidade 2, que é a que nós estamos tratando agora, e a unidade 3, que também já está disponível, que é o processo judicial tributário. Então, lá no slide 11, que nós paramos na aula passada, diz o seguinte: é fruto de uma previsão constitucional, né, no inciso 22 do artigo 37, vocês lembram que o artigo 37 é o artigo que estabelece os princípios da administração tributária, o LIMP, né? Mas esse artigo 37, ele tem uma série de incisos. O inciso 22 diz que as administrações tributárias da União, ou seja, a Receita Federal, dos estados, as receitas estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, as receitas dos municípios, o órgão administrativo da Receita dos municípios, como atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Vejam, essa essencialidade definida, designada às administrações tributárias, foi colocado em 2003 na Constituição. Ou seja, o Constituinte, lá em 88, não tinha colocado isso, que a atividade administrativa tributária era essencial ao funcionamento do Estado. Assim como nós, advogados, somos essenciais ao funcionamento da Justiça, a administração tributária da União, dos Estados e dos municípios, e também do Distrito Federal, logicamente, são atividades essenciais ao funcionamento do Estado. A pergunta é por quê? Porque essa organização administrativa tributária, chamada de Receita Federal, é aquela que fiscaliza e cobra efetivamente os tributos no âmbito administrativo. Exerce essa função de fiscalização e cobrança do tributo. Então, quem é que lança efetivamente os tributos?
para serem exigidos? É a administração tributária da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Além disso, essa emenda 42 incluiu mais uma competência ao Senado, mais, eu diria, uma obrigação, um dever, um poder-dever do Senado Federal avaliar o funcionamento do sistema tributário nacional, avaliar de forma periódica, eu diria todo ano, a estrutura, a composição desses órgãos administrativos da Receita Federal, da Receita Estadual e Municipal, e também avaliar o desempenho desses órgãos da administração tributária. Nós estamos agora, meus amigos, meus alunos, num período em que se fala muito em reforma tributária. Essa reforma tributária eu não enxergo ela, por enquanto, com bons olhos, pelo menos pelo que eu tive acesso, porque ela não traz justiça tributária aos contribuintes. Nós temos um sistema no Brasil de tributos aplicados de forma regressiva, não progressiva. Qual a diferença disso? A progressividade na cobrança dos tributos significa que quem ganha mais, em tese, tem mais condições, deveria pagar mais. Como é no imposto de renda? No imposto de renda, isso é aplicado, a progressividade. Nos estados, o ITCD, quem recebe herança, depende do valor da herança, também há uma certa progressividade. E no IPVA também, depende do valor do veículo, né, não sei se a cilindrada, o valor do veículo impõe, cada estado tem a sua regra, mas impõe uma certa progressividade. O IPTU deveria ser progressivo, as alíquotas deveriam ser progressivas e tem autorização na Constituição para isso acontecer. Mas no consumo de produtos, principalmente os alimentícios, aqueles produtos que ninguém escapa de comprar, se aplica a regressividade, ou seja, é igual para todos o valor do ICM embutido nos produtos que nós compramos no supermercado. Isso quer dizer o quê? Independe da tua condição financeira, se tu gasta todo o teu dinheiro do teu salário em comida, por exemplo, tu vai pagar igual aquele que tem um salário muito mais alto e que gasta, sei lá, 5% desse salário em comida, mas o valor do pagamento é o mesmo. Então, a gente chama isso de tributação regressiva e não progressiva. A progressiva seria que as alíquotas deveriam ser diferenciadas em função da capacidade contributiva das pessoas. Isso traria, em tese, justiça tributária. E eu não estou enxergando isso muito nessas reformas. Nessa reforma também não se fala dessa estrutura no desempenho das administrações tributárias. Não se fala em reorganização da Receita Federal, reorganização da Receita Estadual, das receitas estaduais ou das receitas municipais, dos órgãos da administração tributária no âmbito dos municípios, estados e mesmo da União. Nós tivemos, na época do ex-presidente Lula, uma lei, foi produzida uma lei criando a super-receita. Foi a última modificação que se fez no âmbito do desempenho da administração tributária. Essa super-receita uniu a Receita Federal com a Receita Previdenciária, que eram dois órgãos separados e passaram a agir em conjunto, ou seja, no mesmo prédio da Receita Federal foi trazido para dentro do mesmo prédio a Receita Previdenciária. Isso deu agilidade na fiscalização e o resultado foi aumento da arrecadação, tanto dos tributos outros que não da contribuição previdenciária, como também aumentou a arrecadação da contribuição previdenciária. Por quê? Porque o mesmo fiscal que ia na empresa olhar o imposto de renda, o IPI, o IOF, outros tributos federais, também poderia já utilizar o mesmo tempo para fiscalizar as contribuições, o pagamento das contribuições previdenciárias. Então, até 2007, 2006, eu não lembro que ano foi, isso era separado. Nós tínhamos duas receitas federais, entre aspas, a Receita Federal propriamente dita e a Receita Previdenciária. O INSS trabalhava em desacordo ou separadamente da Receita Federal. E aí essa super-receita uniu esses dois órgãos da administração tributária e o desempenho dessa administração tributária passou a ser mais eficiente. Não que tenha havido aumento de tributos no Brasil, mas aumentou significativamente a arrecadação tributária a partir desse evento. Então, eu estou aqui colocando para vocês que a administração tributária é um órgão
dentro da administração pública, da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal, encarregado de fiscalizar e lançar os tributos para que eles possam ser cobrados. Ou seja, o processo de determinação e exigência do crédito tributário se dá dentro deste órgão chamado administração tributária. Essa administração tributária, então, a partir de 2003, passa a ser considerada uma atividade essencial ao funcionamento do Estado, ou seja, não há possibilidade nenhuma de ser extinta, por exemplo, a Receita Federal. E os servidores da Receita Federal, conforme prevê também o inciso 18 do artigo 37, né, a Constituição deu a essa administração fazendária ou tributária um status de precedência sobre as demais áreas de competência e jurisdição dos setores administrativos. Isso quer dizer o quê? Que se não houver dinheiro para pagar os servidores, ou o gasto com o pessoal estiver acima do limite previsto, por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, estes servidores da Receita Federal terão precedência sobre os demais. Ou seja, se tiver que botar alguém para a rua, algum servidor não estável, por exemplo, se o limite de gasto pessoal estoura, é possível colocar para a rua alguns servidores, inclusive os não estáveis e inclusive os estáveis, se colocando para a rua os não estáveis não resolver o problema, é possível colocar para a rua até servidores estáveis, segundo a reforma administrativa do Estado brasileiro, feito em 98, pela emenda 19, isso apareceu como uma novidade. Então, vejam, a estabilidade ela é relativa hoje no serviço público, por quê? Porque houve uma fragilização em função dos limites de gasto com o pessoal. Só que os servidores que atuam dentro dessa área da administração tributária, que é essencial ao funcionamento do Estado, serão os últimos a serem atingidos, caso extremo de demissão de servidores para reduzir o gasto com a folha de pagamento. Então, este status constitucional de precedência e essa essencialidade ao funcionamento do Estado dá uma certa segurança a mais, né, para os servidores que fazem concurso para fiscais, auditores fiscais da Receita Federal, ou da Receita Estadual, ou da Receita Municipal, de forma ampla aí no país. Isso é importante ressaltar, porque vocês podem fazer concurso, né? Formado em Direito, formado em Economia, formado em Administração, podem fazer concurso para esses cargos da administração tributária. Então, é importante vocês saberem que estes cargos têm precedência, ou essa organização como um todo tem precedência sobre os demais setores da administração pública. Esse status de essencialidade e de precedência é importante. O município precisa comprar equipamentos, se tem pouco dinheiro, compra os equipamentos da Secretaria da Fazenda, que é o órgão encarregado da cobrança dos tributos. Porque se já está ruim a questão financeira municipal, se já está ruim a questão financeira estadual, tem que dar precedência para esse setor da administração para que possa melhorar a arrecadação. Melhorando a arrecadação, melhora as demais organizações administrativas. As demais secretarias vão melhorar se tiver dinheiro. O Estado funciona e o oxigênio do Estado é o dinheiro arrecadado, principalmente oriundo das rendas tributárias que vão compor a receita corrente líquida do Estado. Então, nós temos rendas tributárias e rendas não tributárias. A soma destas duas rendas forma a receita total. Então, para que as rendas tributárias sejam cobradas, é essencial para o funcionamento do Estado a existência de uma organização administrativa tributária. Quais são as atividades desta organização administrativa tributária? E para ficar claro aqui, eu sempre lembro, né? Leia-se aqui Receita Federal, por exemplo, ou Receita Estadual. Mas vamos dar o exemplo da Receita Federal. Quais são os trabalhos, quais são as principais atividades desse órgão administrativo? Fiscalização, eu diria que é a principal atividade, ou a principal atribuição do cargo do fiscal de tributos é fiscalizar, para ver se o fato gerador do tributo aconteceu, para poder lançar o tributo e exigir o pagamento do crédito. Então, a fiscalização, que é o trabalho exercido pelos fiscais da Receita Federal, os fiscais da Receita Estadual, os fiscais da Receita Municipal, esse é o trabalho principal. Então, vamos dar destaque aqui, né, a esse trabalho. Esse trabalho de fiscalização, eu diria
que é um dos mais importantes, ok? Vocês estão entendendo até aqui? Estou sendo claro, estou sendo rápido, está tudo ok? Como é que vocês estão? Nós temos 35 alunos aqui. Se vocês quiserem interceder, falar, contestar, tá tudo, fica aberto aí o microfone e a imagem, ok? A segunda atividade é o da arrecadação, ou seja, da cobrança efetiva, que se divide em duas, né? A arrecadação se divide no momento da notificação do devedor e da cobrança, né, efetiva do crédito tributário que o Estado tem direito de receber. Vejam, não tem valor nenhum instituir um tributo, certo? Prever uma hipótese de incidência, o fato gerador acontece, né, praticado por alguma pessoa física ou jurídica, se não houver uma efetiva fiscalização acerca disso. Ou seja, o trabalho do leão, veja que o símbolo da Receita Federal, o símbolo da administração tributária federal é o leão. O leão é o rei das selvas, é o animal mais forte do mundo animal, em tese, né? Pelo menos essa era a característica da conceituação do leão. Por isso que a Receita Federal coloca como símbolo da Receita Federal o próprio leão, o mais forte dos animais dentro de uma selva, como se a tributação fosse uma selva em que o leão fosse a pessoa mais forte, o bicho mais forte, o animal mais forte. Então, a Receita Federal tem como símbolo o leão, que é aquele com poder absoluto de fiscalização e cobrança ou arrecadação dos tributos. A segunda, então, segunda atividade essencial e da administração tributária, primeira, a fiscalização, segunda, a arrecadação. Essa arrecadação que eu falo aqui é administrativa, no âmbito administrativo, ou seja, o fiscal vai a campo, vai nas empresas, vai no computador, vai no sistema eletrônico, hoje se fiscaliza muito pela via eletrônica, o fiscal detecta que houve o fato gerador, localiza quem é o devedor, calcula o tributo, lança esse tributo. Esse lançamento, às vezes, é feito pelo auditor, né? O fiscal entrega as informações e o auditor, então, fica encarregado de lançar o tributo e notificar para cobrar o devedor. Quando a gente recebe, então, um AR da Receita Federal dizendo que a gente está devendo imposto de renda, é porque houve o quê? Uma notificação cobrando o tributo devido. Então, quando tu cai na malha fina, tu fez a tua declaração do imposto de renda, informou, mas a Receita Federal fiscalizou e detectou que tu recebeu uma outra renda que tu não declarou. Quando a Receita Federal detecta que tu recebeu mais renda do que tu declarou, tu caiu na malha fina. Caindo na malha fina, houve o quê? O exercício da fiscalização. A malha fina é a própria fiscalização da Receita Federal nos tributos federais, né? A malha fina não é só do imposto de renda. Qualquer tributo federal que se detecta que a pessoa omitiu alguma informação para pagar menos, a pessoa caiu na malha fina. Caindo na malha fina, o fiscal entrega as informações para o auditor e o auditor, então, lança o tributo devido, a diferença, às vezes é uma diferença devida, e encaminha uma carta, um AR, né, uma correspondência por AR, né, cobrando, notificando e cobrando para que a pessoa pague num determinado tempo ou faça uma impugnação, que é uma forma de defesa, que nós vamos ver daqui a pouco, por parte do contribuinte, no sentido de dizer, não, eu não devo isso, eu já paguei isso, esse fato gerador não aconteceu comigo, vocês estão lançando algo que já está decaído, já decaiu, já passou mais de 5 anos do fato gerador. Então, existem várias opções, várias formas, várias circunstâncias que a gente pode até impugnar essa cobrança, essa notificação e cobrança, que a gente chama de impugnação administrativa. É uma forma de defesa administrativa do contribuinte. Mas o papel da administração tributária é fiscalizar, lançar o tributo devido, caso constate, e esse lançamento que eu quero dizer para vocês que é feito pelo auditor. O fiscal vai a campo, fiscaliza, entrega as informações para o auditor e o auditor, então, no sistema, ele lança o tributo e já emite uma correspondência de notificação e cobrança para que a pessoa venha fazer o pagamento dentro de um prazo legal previsto anteriormente. Então, se a pessoa concorda com o lançamento, ela paga e resolve o problema, extingue o crédito com o pagamento, ou a pessoa tem a opção, dentro do mesmo prazo, de apresentar uma defesa administrativa, chamado, então, de impugnação administrativa a essa cobrança feita pela Receita. Outra atividade da administração tributária é a inscrição dos devedores que não pagaram no prazo legal
numa lista de devedores ativos, que a gente chama de inscrição em dívida ativa dos devedores. Então, aquela pessoa física ou jurídica notificada acerca da cobrança de um tributo devido, que não realiza o pagamento dentro do prazo, passado algum tempo, o auditor fiscal da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal, incluirá o nome dessa pessoa, desse contribuinte ou do sujeito passivo, pode ser que seja uma outra pessoa que não é um contribuinte, mas uma pessoa responsável pelo pagamento, por exemplo, um empregador da parte previdenciária do empregado, que ele é o sujeito passivo da obrigação, ele pode ser incluído numa lista de devedores ativos. Essa inscrição de dívida ativa prepara, então, a emissão de uma certidão de dívida ativa, que aí vai para o âmbito da cobrança judicial, ou de um protesto ainda em cartório, caso haja previsão legal. Então, vejo, a inscrição em dívida ativa e a emissão de uma certidão de dívida ativa possibilitam um novo momento de cobrança, tanto na esfera administrativa, mas principalmente na esfera judicial. Outra atribuição, outra atividade atribuída à administração tributária é a emissão das certidões negativas ou positivas, que agora é quase automática, é quase que toda ela feita via computador, né? Sem a necessidade de requerer formalmente, aguardar um tempo para retirar a certidão. Hoje, a empresa, a pessoa jurídica ou pessoa física, ela tem lá uma certificação digital, ou ela tem um login e uma senha junto à Receita Federal, basta fazer um cadastro junto à Receita Federal, Receita Estadual ou Receita Municipal, e se consegue, né, a emissão de certidão negativa, que é aquela certidão que diz que tu não estás devendo nada para o Estado, ou uma certidão positiva, que é aquela certidão que diz que tu estás devendo algo para o Estado. Essa emissão das certidões também é um trabalho, é uma atividade da administração tributária. Então, resumidamente, pessoal, nós poderíamos dizer que as atividades da administração tributária, leia-se aí, repito novamente, Receita Federal, por exemplo, né, no âmbito federal, fiscalização, arrecadação, inscrição em dívida ativa, emissão de certidão de dívida ativa, cobrança administrativa e judicial, porque ela tem que preparar o processo judicial para a Procuradoria do município, do Estado ou da União. No caso da União, é a Procuradoria da Fazenda Nacional que realiza esse trabalho dentro da administração tributária, é o que realiza esse trabalho judicial. E, por fim, como última atividade, as emissões das certidões negativas ou positivas, ou mesmo aquela certidão positiva com efeito de negativa quando o devedor parcela um tributo, então ele está positivado, mas ele tem efeito de negativa em função de que ele está pagando de acordo com o parcelamento aderido. Ok? Estas são as atividades administrativas tributárias mais importantes. Eu diria que quase todas elas estão aqui. Ou seja, se tu fizeres concurso para auditor fiscal, para fiscal de tributos em qualquer âmbito da União, né, sendo no município, no estado ou no âmbito federal, além de tu ganhar um bom salário, porque normalmente os fiscais e os auditores fiscais tributários de qualquer esfera de governo têm um salário razoavelmente bom para que não seja suscetível de corrupção, né, sei lá, de assédio em termos de corrupção, para que ele não sofra essa pressão, nem dos gestores para não cobrar alguém, por exemplo, ou para cobrar determinada pessoa e não cobrar outra pessoa, às vezes isso acontece como perseguição até política. Para que isso não aconteça, os fiscais tributários, os auditores devem ter um salário condizente com as suas atividades, até porque são atividades essenciais e eles têm precedência sobre os demais setores da administração pública. Então, importante dizer isso, esclarecer isso, né? Que é um filão aí dentro do curso de Direito, prestar concurso público e assumir cargos na Receita Federal, Estadual, ou eu não conheço nenhum aposentado da Receita Federal que não ganhe super bem, ou algum integrante desse órgão que não ganhe um salário razoavelmente bom. Então, para quem é concurseiro, está aí uma grande oportunidade, certo? Além de uma estabilidade no cargo ser mais garantida, né? mais segura. Bom, nós temos
Nós temos dois decretos que são importantes de serem citados aqui, porque estes órgãos da administração tributária, eles precisam atuar, né, desenvolver essas atividades, obedecendo uma regra, né? Lá em 1972, quando ainda estávamos sob a ditadura militar, nós tivemos o AI-5 ali em 69, 70, 69, acho que foi. E em seguida, em 72, o governo federal publicou um decreto, né? Porque como estava fechado o Congresso Nacional, não tinha processo legislativo, não havia produção de leis no país durante um certo período de tempo, que foi fechado o Congresso. O AI-5 efetivamente fecha o Poder Legislativo, fica só o Poder Executivo mandando e desmandando, e produzindo leis. É um estado de ditadura, é um estado em que o poder fica na mão de um só, é como se fosse uma monarquia. Então, esse estado de exceção, essa ditadura militar, impôs em 72 um decreto que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e dá outras providências. Vejam, esse é a ementa, esse é o resumo do que dispõe esse decreto 70235 de 72. E, pasme, esse decreto está em vigor ainda, e ele, inclusive, foi recepcionado pela Constituição da República como sendo uma lei. Então, esse decreto, embora tenha sido feito lá no momento do AI-5, ele figura hoje no mundo jurídico brasileiro como sendo uma lei, ok? Em 2011, o governo federal, sei lá, pela ideia de quem, eu acho que a Receita Federal pediu uma regulamentação melhor desse decreto, ou dessa lei, que agora tem status de lei, e foi feito o decreto 75/74 de 2011. Esse decreto 75/74 de 2011, ele regulamenta o processo, né, de determinação e exigência dos créditos tributários da União. Então, esse decreto vale apenas para a União. Se os estados e municípios quiserem fazer um decreto semelhante, é possível. Dá para fazer um copia e cola aí nos estados e municípios e adotar um decreto de regulamentação semelhante a esse. Então, o que nós temos? Nós temos, olha só, o processo de determinação, leia-se aqui fiscalização, né? Determinação é o mesmo que dizer fiscalização. Então, o processo de determinação e exigência dos créditos tributários da União serão regulamentados por esse decreto. Esse decreto esse 75/74 é muito semelhante ao 70/235, mas ele traz algumas novidades quanto a prazos, quanto a contagem de prazo, etc. e tal. Além disso, ele regulamenta o processo de consulta, que é uma forma, é um meio pelo qual o contribuinte ou o sujeito passivo da obrigação tributária, que às vezes é uma pessoa diferente do contribuinte, possa consultar o órgão fiscalizador, no caso da União, a Receita Federal, possa consultar acerca da interpretação correta da legislação tributária e aduaneira, que em suma, são coisas semelhantes. Então, vejam, é possível qualquer cidadão, seja pessoa física ou jurídica, né, um cidadão ou pessoa jurídica, abrir um processo de consulta perante a Receita Federal pedindo esclarecimento acerca da interpretação e aplicação da legislação tributária. Também, esse decreto, ele possibilita que se consulte a questão da classificação das mercadorias, a classificação dos serviços que são cobrados no âmbito aduaneiro, né, serviços, aqui classificação de serviços intangíveis e de outras operações que produzem variação no patrimônio e de outros processos que especifica. Então, vejam, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que é a Receita Federal, né, comumente chamada de Receita Federal. Vejam, a Receita Federal é uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda. Nós temos dentro do Ministério da Fazenda uma secretaria que é a Secretaria da Receita Federal, que é o órgão administrativo tributário da União. Então, este decreto 75/74, ele traz, né, traz uma norma que se aplica, né, como se aplica, né, o processo de determinação e exigência e o processo de consulta
no âmbito da Receita Federal. Então, se tu fores advogar perante a Receita Federal, representar um cliente perante a Receita Federal, é importante que tu haja processualmente falando, no âmbito administrativo, de acordo com o que preceitua, né, o decreto 75/74, sem, contudo, deixar de aplicar o decreto 70.235 de 72, que continua em vigor. Então, tem que trabalhar em conjunto os dois decretos quando a gente for atuar, né, perante a Receita Federal. Tá ok? Bom, o processo de fiscalização, no fundo, o que é o processo de fiscalização, né? O que é a atividade de fiscalização da Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, ou mesmo do Distrito Federal? É a verificação, né? É a verificação in loco, né? Ou pela internet, através de sistema informatizado, né? Da ocorrência ou não do fato gerador do tributo que está se investigando. Então, dentro da Receita Federal, tem um grupo de fiscais que cuida do imposto de renda, tem um grupo de fiscais que cuida do imposto sobre operações financeiras, dos bancos, tem uma turma de fiscais que fiscaliza o porto, as questões do despacho aduaneiro, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, que deve ser cobrado nos produtos importados e exportados. Existe uma turma de fiscalização na Receita Federal que fiscaliza o IPI nas indústrias, que se desloca até a indústria, ou seja, a fiscalização é a verificação do cumprimento das obrigações tributárias. Se a pessoa tem uma fábrica que fabrica, ela deve declarar o que fabricou para recolher o IPI. Essa declaração, para fins de recolhimento de IPI, é feita pelo próprio industriário, pelo próprio fabricante. A Receita Federal fica atenta a isso. Ela confere, ela vê se essa declaração está correta e se esse autolançamento ou lançamento por homologação feito pela indústria está correto. Então, o que faz a fiscalização? É verificar o cumprimento da obrigação tributária daquela indústria no sentido de saldar o crédito tributário. Então, existe a lei do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a hipótese de incidência é quem vier a industrializar um produto, o fato gerador é a industrialização do produto e a venda desse produto, que depois dá origem à obrigação tributária. O industriário, então, declara num documento próprio para a Receita Federal que industrializou e vendeu tantos mil daqueles produtos e faz antecipadamente o recolhimento do tributo. O que o fiscal faz? Ele confere, ele homologa aquela declaração e aquele pagamento. Caso a fiscalização enxergue, detecte que o fabricante escondeu parte do que fabricou e pagou, portanto, um valor menor, nós estamos diante de duas situações: um crime de omissão de informação e também de uma infração administrativa de não pagar corretamente o tributo. Então, a materialização desses atos é o que nós chamamos de fiscalização tributária. Então, o fiscal tributário vai até a indústria, vai ver a produção diária e mensal daquela indústria e vai chegar um momento que ele vai constatar, materializar, né, a existência de uma obrigação tributária maior e vai lançar de ofício essa diferença do tributo devido, possibilitando, então, a exigência do pagamento do tributo, que é o pagamento da obrigação, o cumprimento da obrigação principal. Vejam que o fiscal ele vai verificar, né, através da fiscalização, se houve a fabricação e a venda do produto, se houve a declaração correta, né, que significa o lançamento por homologação do tributo, e se houve o pagamento efetivo acerca de tudo que foi fabricado naquela indústria. Então, o fiscal ele vai lá na indústria olhar o quê? O fato gerador. E aí ele confere a documentação para saber se aquela indústria, de fato, prestou as informações corretas e recolheu o tributo corretamente. Se emitiu nota fiscal, que são obrigações acessórias. Então, a fiscalização ela vai, em loco, verificar se houve, né, o cumprimento das obrigações acessórias, que significa declaração, emissão de nota fiscal, e o cumprimento das obrigações principais, que é o pagamento do tributo. O procedimento desse fiscal, essa atuação desse fiscal, está nas suas atribuições do cargo. Quando tu faz concurso para fiscal,
lá dentro, lá na lei que criou o cargo, tem as atribuições do cargo. Então, o fiscal tem poder, dever de fazer essa fiscalização e essa cobrança do tributo devido. Por quê? Porque lá na definição de tributo, né, no final da definição do tributo, do artigo 3º do CTN, diz que o tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa atividade administrativa é a fiscalização e a cobrança do tributo, realizada por quem? Por um fiscal tributário, em conjunto com o auditor tributário. Então, a fiscalização é a materialização do serviço, da atividade da fiscalização, que é ir a campo ou fiscalizar através das declarações feitas pela internet, que hoje, por exemplo, as empresas declaram o valor do ICM e o pagamento do ICM, tudo pela internet. Caso haja necessidade do fiscal ir até a loja, ir até a fábrica, ele vai, mas às vezes ele consegue detectar, né, ele consegue realizar esse poder, exercer esse poder dever de fiscalização de forma eletrônica ou à distância. Né? No passado, mais intensamente, essa fiscalização era em loco, né? Mas vocês ainda notam barreiras de fiscalização do ICM, por exemplo, aqui na Polícia Federal em Itapema, Polícia Rodoviária Federal em Itapema, tem às vezes barreiras ali do ICMS, onde os caminhões são parados e é feita uma fiscalização em loco, onde se constata se aquela mercadoria tem ou não tem emissão de nota fiscal, se aquela mercadoria está acompanhada de uma nota fiscal e se essa nota fiscal foi efetivamente paga. Hoje, por meio eletrônico, o fiscal para o caminhão, pega a nota fiscal e já confere pela internet se já foi feito o pagamento daquele valor do ICM, se já foi recolhido aquele valor ou se pode ser recolhido posteriormente. Tudo isso é feito pela fiscalização, ou seja, a materialização do processo de determinação e exigência do tributo é feita pelos fiscais tributários. Aqui nós temos uma citação do Eduardo Sabag, que é um excelente professor de direito tributário de São Paulo, que escreveu esse livro muito importante. Quem quiser fazer concurso público na área tributária deve adquirir, com certeza, o Manual de Direito Tributário do Eduardo Sabag. Por quê? Porque esse livro ele traz o conteúdo direito tributário e questões de concurso ligados ao conteúdo do direito tributário. Então, para quem quiser fazer concurso para fiscal tributário, é imprescindível a aquisição desse livro completo do professor Eduardo Sabag. E na internet, no YouTube, nós temos várias aulas gravadas pelo professor Eduardo Sabag, que trata desses assuntos que estamos tratando também de forma um pouco diferente, ok? Bom, a fiscalização atinge toda e qualquer pessoa. Isso tem previsão legal no artigo 194 e seguintes do CTN. Então, se vocês forem abrir o Código Tributário Nacional, vocês vão ler, né, que há previsão legal para que todo mundo, sem exceção, possa ser fiscalizado por um fiscal tributário. Olha o que diz o artigo 194. Quem é fiscalizado? Toda e qualquer pessoa, quer seja natural, pessoa física, jurídica, contribuinte, não contribuinte, pode ser fiscalizado, pessoas isentas de tributação ou mesmo que gozem de imunidade, como o Sindicato dos Trabalhadores, templos de qualquer culto, entidades sociais sem fins lucrativos, que às vezes gozam de uma certa imunidade tributária em relação aos impostos, elas podem também ser fiscalizadas. Um templo de qualquer culto que reze uma missa de casamento, um casamento, e cobra, tem que emitir nota fiscal, é uma obrigação tributária acessória, para fins de fiscalização. Professor, mas ele não deve impor sobre esse serviço do casamento. Por que ele precisa emitir nota fiscal? Porque o município precisa saber qual é a movimentação financeira daquele templo, para saber quem é que pagou por aquele serviço, se aquela pessoa tem capacidade contributiva, se aquela pessoa... E essas informações são hoje compartilhadas entre a Receita Federal e a Receita Estadual. Então, quem paga uma fortuna por um casamento, uma missa de casamento, que sai um valor expressivo, deve ter renda. Então, às vezes ele não declara no imposto de renda, e como é que ele tem renda para fazer um pagamento desse? Então, como as informações tributárias das administrações tributárias são compartilhadas
e isso tem previsão legal, tem esse compartilhamento, é importante que o município ajude também a União na arrecadação do imposto de renda. Então, aquela pessoa que pagou um casamento deve ter renda suficiente para fazer aquele gasto, que às vezes até se mostra excessivo. Estes fiscais, ao exercerem esse poder, dever de fiscalização tributária, eles podem lançar mão do auxílio da força pública, ou seja, da polícia, porque o fiscal tributário às vezes corre risco, né, de vida, porque ele vai dentro da empresa, dentro da indústria, ele tem que pedir documentação, ele exige abertura de cofre, ele pode exigir abertura do caixa eletrônico, ele pode fazer busca e apreensão às vezes de um equipamento, né, com ordem judicial. E aí, o que o artigo 200 do CTN diz? Que é possível, no exercício dessa função de fiscalização, o fiscal lançar mão, então, desse apoio da polícia ou da força pública policial para exercício dessa função. Por isso que as barreiras do ICM do Estado de Santa Catarina, aqui na região, são feitas ali junto à Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia que serve de apoio. Aí há um ofício requerendo esse auxílio da Força Pública Federal para uma atividade da Receita Tributária Estadual. Então, o órgão da Administração Tributária do Estado, né, leia-se aí o pessoal do ICMS, eles oficiam, através do secretário da Fazenda, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, e aí diz, olha, na semana tal, de segunda até sexta-feira, nós vamos realizar uma barreira para a fiscalização do ICMS dos caminhões que passam ali pela região de Itapema e Balneário. Então, é feita essa combinação através de ofício e tal, e aí a força pública vai assessorar os fiscais tributários. O Sérgio coloca que basta ver quando a Receita vem no camelódromo, ela vem com a Polícia Federal, para fins de investigar, fiscalizar se aqueles proprietários, né, das lojas do camelódromo têm nota fiscal, se recolheram imposto de importação, porque ali tem muito produto importado, se recolheram o IPI acerca daqueles produtos, porque quando um produto é importado do exterior, ele precisa recolher o imposto de importação e o IPI, como se fosse fabricado aqui no Brasil. Porque se no Brasil quem fabrica paga IPI, quem traz um produto do exterior para cá deve recolher o IPI também sobre o valor do produto, embora não tenha sido fabricado no país. É o que diz a legislação, e essa fiscalização acontece no camelódromo, e os fiscais da Receita Federal, eles vêm acompanhados de quem? Da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal. Aí, no caso, em Itajaí, a Polícia Federal designa alguns servidores policiais, né, o pessoal da polícia, lá, os agentes da polícia, para fazer esse acompanhamento. Então, esse direito do fiscal usar desse apoio da força pública, da polícia, né, em tese, é previsto na legislação brasileira, no CTN, Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 1966. Essa lei é lá de 66, e ela prevê que a fiscalização poderá estar sempre acompanhada da força policial. E aqui nós temos um quadro que eu gostaria de passar para vocês, né, explicar um pouquinho, que é se pode ser todos, né, todos podem ser fiscalizados. Nós temos algumas previsões mais expressas, mais explícitas, de quem deve prestar informação para a Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, ou seja, qualquer órgão da administração tributária no país. Quem deve informar? Olha só, a própria lei, né, a lei maior, que é o Código Tributário Nacional, prevê no artigo 197, incisos, que os tabeliães, os escrivães, os inventariantes, em processo de inventário, os bancos, qualquer banco, os síndicos de massa falida, os comissários, os liquidatários e outros mais que a lei possa determinar, devem prestar informação para os órgãos de fiscalização da Receita Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. Então, quem deve informar são, além de qualquer pessoa poder ser afetada pela fiscalização, estes tabeliães, escrivães, inventariantes têm obrigação legal de prestar informação. Inclusive, os inventariantes têm que criar um CPF, né? Cria um CPF próprio, né?
como inventariante para poder prestar as informações como se fosse um sujeito passivo diferente da pessoa física. Alguns possuem o direito de ficar em silêncio e não prestar informações à Receita, que a gente chama de sigilo profissional. Nós, advogados, por exemplo, ao recebermos informação dos nossos clientes, nós gozamos desse direito de não prestar informações à Receita. Por quê? Porque as informações trazidas pelos nossos clientes servem para que a gente elabore a defesa deles. Imagina um advogado ser obrigado a prestar informações no âmbito de um processo judicial criminal, por exemplo. O cliente conta se cometeu crime ou não por o advogado. O advogado vai estabelecer uma estratégia de defesa, baseado no que ele consegue resolver o problema do cliente. Mas ele pode ser sabedor de informações que ele não precisa e nem deve levar até o conhecimento da justiça ou o conhecimento de outras pessoas. Então, nós, advogados, médicos, porque atendem, às vezes, um cliente que está no leito de morte, e às vezes o cara está lá moribundo, morrendo, né? Foi afetado aí, sei lá, pela Covid, está indo para intubação, e ele pode, às vezes, contar alguma coisa para o médico. E o médico, nessa atividade de médico, ele goza desse direito de manter o sigilo acerca das informações prestadas pelos seus clientes. Nós, advogados e os médicos, os contadores também gozam dessa mesma condição. Ou seja, nós não seremos incriminados como coautores de qualquer crime contra a ordem tributária ou qualquer outro crime, por sabermos, né, de informações sigilosas trazidas pelos nossos clientes, porque isso é uma questão crucial, fundamental, né, para a defesa e das estratégias de defesa dos nossos clientes. Então, nós, advogados, contadores, médicos, todos esses gozam desse sigilo, dessa garantia do sigilo profissional. A Fazenda Pública, a administração tributária, ao tomar conhecimento, através da fiscalização de algum fato, de alguma ocorrência, deve guardar sigilo fiscal em relação a terceiros. Existem situações que isso está fragilizado, mas, em tese, o sigilo fiscal é uma garantia dos brasileiros, Então, sobre o que a fiscalização tem apurado, né, é obrigatório, né, ao órgão da Secretaria da Fazenda ou da Administração Tributária, eu estou dizendo tudo sinônimos, né? Receita Federal, Secretaria da Fazenda Federal, ou Secretaria da Fazenda Estadual, da Secretaria da Fazenda Municipal, ou o órgão da Administração Tributária, isso tudo é a mesma coisa. Eles podem trocar informações. Eles podem firmar convênios de colaboração e compartilhar as informações. Agora, em relação a terceiros que não os órgãos da administração tributária, deve ser mantido o sigilo fiscal. Depois eu vou apresentar algumas exceções para vocês. Mas, em tese, em regra, o sigilo fiscal deve ser mantido. É uma previsão do artigo 199 do CTN. Os contadores, eles têm uma obrigação da profissão deles, que é o de manter, né, os livros contábeis guardados até a prescrição, até os prazos prescricionais. E aqui a gente fala em prazos porque nem sempre o prazo prescricional é de 5 anos. Depende, se for fundo de garantia, contribuição previdenciária, aí o prazo é de 20 anos. Então, porque as pessoas precisam se aposentar, então esses livros precisam ser guardados, mantidos, né? Essa escrituração contábil, essa movimentação das empresas devem ser mantidos guardados. Eu tenho a impressão que com a informatização e com a prestação das informações via internet, isso com o tempo será banido da legislação, mas até esse momento ainda os livros contábeis, livros fiscais são físicos, né? E devem ser mantidos, guardados pelos profissionais da área até o momento da prescrição. E aqui nós temos 3 exceções que podem ser divulgadas as informações, ou seja, pode ser quebrado o sigilo fiscal em 3 situações específicas.
Diz o artigo 198, parágrafo 3º, não é vedada a divulgação de informações relativa à representação fiscal para fins penais, ou seja, a Receita Federal pode divulgar as pessoas que foram representadas para fins penais, que vão sofrer processo penal. Isso é um castigo já prévio, a pessoa nem foi condenada, a pessoa nem respondeu o processo penal, mas já tem o seu nome divulgado. Eu acho que isso é uma forma oblíqua de forçar o pagamento do tributo e extinguir a punibilidade. Me dá a impressão que foi esse o motivo desta Lei Complementar 104 de 2001, de origem do Poder Executivo Federal, no sentido de dar ao Poder Executivo Federal, que cobra os tributos, uma forma de sanção política prévia, antes mesmo do devido processo penal. Mas é possível hoje a Receita Federal, que encaminha para o Ministério Público as representações fiscais para fins penais, e a Receita Federal pode divulgar o nome dos representados. Também é possível divulgar o nome dos devedores inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública. Eu posso colocar no jornal do município as pessoas que não pagaram IPTU no ano passado, que estão inscritas em dívida pública, em dívida ativa, né? Dívida ativa. Eu posso fazer uma lista desses devedores e jogar no jornal. Olha, o município de Balneário Camboriú publica a lista dos devedores inscritos em dívida ativa. Isso pode atrapalhar no negócio de venda do apartamento, isso pode atrapalhar no negócio de venda da casa da pessoa, sei lá. No fundo, isso aqui, qual é o motivo de abrir esse sigilo fiscal quanto a essas informações? Eu só entendo um motivo, que é o de forçar o pagamento, de fazer com que a pessoa passe vergonha, constrangimento. Mas ela é devedora, ela é bandida. Não, nem sempre quem deve IPTU um ano é bandido ou é devedor contumaz. Às vezes a pessoa está numa dificuldade, passou por uma situação financeira difícil, teve que pagar a faculdade, não pôde pagar o IPTU, teve que pagar o carro para trabalhar, teve que pagar um médico para um parente ou para ele mesmo, e aí às vezes a pessoa deixa de pagar um tributo. Nem sempre eu vou deixar de pagar tributo, até porque nem é crime deixar de pagar tributo, mas ela às vezes até omite uma informação, né, para tentar fugir por uma situação às vezes específica, né? E também não é vedado a divulgação, ou seja, é possível a quebra do sigilo fiscal quanto aos parcelamentos ou pessoas que aderiram, foram beneficiadas por uma moratória, ou seja, um prazo maior para pagar um determinado tributo. Então, quem for aderir a um parcelamento tributário, né, optou por parcelar um tributo devido, ela pode ter seu nome divulgado, até para fins dela saber se foi deferido o pedido dela. Nesse caso aqui, eu não acho ruim essa quebra de sigilo em função dessa situação específica aí. Ok? Pessoal, nós vamos hoje, aqui no slide 18, nós vamos encerrar a aula aqui, porque eu até combinei com o professor Pilau, deixa eu abrir aqui a tela. Eu tenho uma aula hoje, que é a penúltima aula. Eu tenho uma aula hoje, dia 27, e depois, dia 8 de junho, que aí eu acho que já terminaram as nossas aulas. Em 8 de junho nós já não teremos mais aula. Mas eu tenho uma aula agora de metodologia no doutorado, certo? Eu sou aluno do doutorado da Univale, então nós temos uma aula, que é a penúltima aula, por isso que eu quero pedir escusas a todos, né, aqui, para encerrar a aula nesse slide 18, e na aula que vem a gente retoma, então, esse conteúdo da questão do sigilo fiscal, sigilo bancário, que nós temos que retomar. Então, eu vou realizar a chamada aqui rapidamente, e a minha aula começa às 9, já estou um pouco atrasado, no fim perdi o horário aqui, mas vai dar tempo de fazer ainda a chamada, e depois eu ingresso na aula do professor Clóvis Demarque, que é o meu professor de hoje do doutorado. Como eu estou fazendo doutorado, vou melhorar um pouco a minha didática, minha forma de ensinar. Eu peço perdão a vocês para encerrar aqui, para que a gente possa, então, assistir essa aula. E vocês ficam, hoje, terça-feira, dispensados, a partir desse momento,
após a realização, então, rapidamente da chamada. Então, eu peço que todos já deixem aberto aí o microfone, pessoal. Microfone, para que eu possa realizar, então, a chamada, ok? Aline Ferreira, está aí? Pessoal, deixem o microfone para ser mais rápido. Podem todos deixar aberto. Aline Ferreira. Deixa eu ver aqui. Aline Ferreira. Amanda Monteiro. Presente. Obrigado. Ana Luísa. Ana Paula. Presente. Ana Vitória. Ana Vitória. Andressa. Presente. Obrigado. Anthony. Anthony. Presente o Anthony, professor. Vão me ajudando aí, então, se vocês tiverem, porque eu não tenho como abrir o chat e abrir aqui Sim. Daí Eu você vou me ajuda. falando quem Então, escrever no chat. tá, então a Aline Fonso Ferreira não respondeu, Ana Luísa Borba não, Ana Vitória não, Anthony está aí, Beatriz Feller. Presente no Não. chat. Chat. Beatriz Vitória. Presente. Obrigado. Bruna Stephanie. Presente. Obrigado. Bruno Leonardo. Presente. Obrigado. Camila Rodrigues. Camila Rodrigues. Carla Juliana. Carla Juliana. Carolina Armada. Cristiane Amorim. Camila Rodrigues está presente. A Carla também estava presente antes. Pode ser que ela tenha caído, porque ela está em Foz do Iguaçu. Ok. Cristiane Amorim. Dabliane. Presente. Obrigado. Diego André. Fabiano Massaneiro. Fabiano. Camila Rodrigues está também, professor. Ok. Fabiano Massaneiro não. Felipe Machado. Está no chat, presente. Felipe Pérez. Presente, professor. Obrigado. Gabriele Miller. Está no chat, presente. Ok. Gabriela Carraro. Presente. Ok. Inayara. Está presente no chat. Tá ok. Isabela Wagner. Isabela Wagner. Kaique. Presente, professor. Ok. Karen Yamila. Não. Karina Vieira. Karina está presente. Ok. Laís Marcos. Presente, professor. Obrigado. Luana da Silva. Luana da Luana Silva. presente no chat. Ok. Luciane Cardoso. Luciane está presente também. Luísa Montebeller. Também Presente. está presente. Luísa Schmidt. Presente no chat, Luísa Schmidt. Luzia Maria. Presente. Maiara Kilp. Maiara Kilp. Carla, já falei de você, Carla. Maiara Kilp, né? Presente no chat. A Maiara? Ok. Maiara, sim, presente no chat. Maiara, ok. Certo. Maria de Nazaré. Mariane.
Fortunato. Presente. Matheus, Presente. obrigado, Maria. Matheus, Professor Paes. Maria de Nazaré presente, tá? Tá ok. Matheus, Paes. Maximiliano, Presente, professor. obrigado. Monize. Monize. Paola. Paola Cecília. Não. Paula Sabrina. Presente, professor. A Obrigado. Paola está Rubi. presente também, ela respondeu no chat. Tá ok. Rúbia. Rúbia. Sara. Presente. Sérgio. Presente. Obrigado. Tainá. Tainá. Tayane. Bom dia, professor, presente. Bom dia. Viviane. Não. Professor, tá me ouvindo? A Viviane caiu da aula, professor, mas ela estava até agora com a gente. Tá, Ela estava ajudando ok. o professor na chamada. Isso. E o Yuri. Yuri. O Yuri está presente, professor, no chat. Tá ok. Professor. Então, aqui a Tainá. Oi. O senhor deu presença para a Luciane, né? Porque o meu também estava travando e eu não conseguia abrir o áudio. Luciane, sim. Eu vou ler os que eu não Tá. peguei aqui. Tainá, Rúbia, Monize, Matheus, Professor, Karen. Oi. Rúbia Oi? está presente. Professor, Karen presente. Rúbia, Karen, cadê? Rúbia e Karen. Isabela, Fabiano Massaneiro, Diego André, Cristiane Amorim, Carolina Armada, Ana Vitória, Ana Luísa e Aline Ferreira. Alguém tem notícia? Não? Professor, Carolina é a Armada. Vivi de volta. O Matheus deu presente, está no chat. A Rúbia, a Caiane está presente. A Carolina Armada também está presente no chat. Tá, ok. Mais alguém? Cris. Aline, não. Tá, ok. Então ficou Aline de fora, Ana Luísa, Ana Vitória, Cristiane Amorim, Diego André, Fábio, Isabela, Monize e Tainá. Ok? Pessoal, então eu encerro aqui a nossa gravação. Peço escusas novamente e nos despedimos e voltamos então na terça-feira para que a gente conclua então o processo administrativo tributário para que a gente possa fazer depois alguma atividade relativa a isso, tá ok? Boa terça-feira e uma boa semana a todos. Obrigado.